Dois, o portão se abriu. 3, 4, vulto te viu. 5, 6, Júlia vai contar. 7, 8, melhor não respirar. Olá pessoal, eu sou a Júlia Castelo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial de Dia das Mães. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do nosso canal. Sintam-se todas abraçadas. Eu não tenho mãe, mas eu queria deixar um abraço super especial para minha sogra, que ela é sensacional, é uma pessoa super incrível. A história de hoje é uma história muito especial. E se você, assim como eu, que também gosta de ouvir histórias sobrenaturais, suspense, terror ou fatos de vida real, então você está no lugar certo. Antes de começarmos, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e comenta de onde você está ouvindo. Isso ajuda bastante o nosso crescimento e entregar o vídeo para mais pessoas. Se você também quiser que a sua história seja contada aqui no nosso canal, então envie para juliacastelo.contos@gmail.com. Quem sabe a próxima história é a sua. Então, sem mais enrolação, vamos para nossa história. Eu tenho certeza que vocês vão amar ela. Ela é cheia de amor, perdão e tem uma reviravolta incrível. Agora, pegue o seu café, os seus fones de ouvido, apague as luzes e venha comigo para nossa história. Nos arquivos escuros do tempo, a verdade aguarda. Apresentamos Júlia Castelo. Minha mãe voltou no Dia das Mães para me pedir perdão. Mas no final, eu percebi que quem precisava pedir perdão era eu. Existem dores que o tempo não cura. Ele apenas nos ensina a carregar. Durante muito tempo, eu achei que a maioria da dor da minha vida tinha sido perder a minha mãe. Mas depois, percebi que o que realmente me destruía era a lembrança da última coisa horrível que eu falei para ela antes dela partir. Meu nome é Amanda, tenho 43 anos e isso aconteceu comigo há 6 anos atrás, exatamente no Dia das Mães. E hoje eu não consigo contar a história sem me emocionar. Minha mãe se chamava Lúcia. Ela era aquele tipo de mãe que fazia de tudo para os filhos. Tudo mesmo. Daquelas que acordam de manhã bem cedinho para fazer o café, mandam mensagem perguntando se a gente comeu, levam remédio quando a gente está doente, mesmo cansada depois de um dia de trabalho. Mas eu não enxergava desse jeito. Ou talvez estivesse ocupada demais olhando pelo lado errado da coisa. Eu era a filha mais velha. Minha irmã caçula Marina nasceu quando eu tinha 10 anos. E desde então, eu cresci com uma sensação horrível dentro de mim. A sensação de que minha mãe amava mais a Marina do que a mim. Hoje eu vejo o quanto fui injusta. Mas na época parecia real. Minha mãe protegia muito Marina. Mimava, passava a mão na cabeça e eu carregava tudo aquilo em silêncio. Cada vez que a minha mãe defendia a Marina numa discussão, eu me afastava um pouco mais dela. Até que virei adulta. E aquela mágoa virou um orgulho. No último ano de vida da minha mãe, nós brigamos muito. Por besteira, sabe? Mas sabe quando pequenas coisas vão acumulando durante anos? Então, qualquer conversa virava discussão. Minha mãe tentava se aproximar, mandava mensagem, chamava para almoçar, mas eu sempre arrumava uma desculpa. No fundo, eu só queria que ela percebesse a minha dor. Queria que ela sentisse a minha falta. Mas hoje eu entendo que só estava perdendo tempo e nunca voltou. A última briga aconteceu 2 dias antes do Dia das Mães. Eu fui na casa dela porque Marina tinha organizado um almoço antecipado. E, sinceramente, eu já cheguei irritada. Durante o almoço, minha mãe comentou brincando que Marina ainda era o bebê dela. Todo mundo riu, menos eu. Aquilo despertou uma raiva antiga dentro de mim. Eu comecei a discutir, na frente de todo mundo. Falei coisas horríveis. Disse que ela sempre teve uma filha predileta e nunca me enxergou de verdade.
Então, falei a frase que me perturba por anos. Você nunca foi a mãe que eu precisava. A casa inteira ficou em silêncio. Minha mãe me olhou com os olhos todo lacrimejados, mas não gritou, não brigou. Ela apenas respondeu baixinho: um dia você vai entender o quanto eu te amo. E eu fui embora, bati a porta sem olhar para trás. 2 dias depois, exatamente no Dia das Mães, minha mãe faleceu. Um aneurisma repentino. Ela estava sozinha em casa quando aconteceu. E nunca mais eu tive a chance de pedir desculpas. Nunca mais eu ouvi a voz dela. Nunca mais abracei ela. E, sinceramente, aquilo acabou comigo. Depois do enterro, eu comecei a definhar emocionalmente. Porque a culpa é um tipo de fantasma. Ela senta do seu lado quando você tenta dormir. Ela aparece no silêncio, nas fotos antigas, nas lembranças pequenas. E eu vivia lembrando da última vez que a minha mãe tinha chorado por minha causa. As coisas estranhas começaram a acontecer uma semana depois. Primeiro foi um cheiro repentino de café. Minha mãe acordava cedo todos os dias para fazer um café forte antes de qualquer pessoa se levantar. E várias manhãs eu acordava sentindo aquele cheirinho delicioso dentro do apartamento. Forte, recente, mesmo sem ninguém ter feito. Depois começaram pequenos detalhes. A coberta aparecia em cima de mim de madrugada. E o mais estranho, as roupas que eu deixava jogadas pelo apartamento apareciam dobradas em cima da cama. Do jeitinho que a minha mãe fazia desde que eu era adolescente. Na época, eu achei que eu estava enlouquecendo, ou talvez tentando sentir a presença dela, porque eu não conseguia aceitar a perda. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Uma noite, eu cheguei destruída do trabalho. Tinha sido um dia terrível, muito difícil. Entrei no apartamento chorando e simplesmente deitei no sofá, sem forças para nada. Acabei dormindo ali mesmo. E durante a madrugada, acordei sentindo algo mexendo no meu cabelo. Devagar, com carinho, exatamente do jeitinho que minha mãe fazia quando eu estava doente. Meu corpo inteiro arrepiou. Mas, junto do medo, veio uma sensação absurda de paz. Quando eu abri os olhos, não tinha ninguém, não tinha nada ali. Só que havia uma manta sobre mim. Uma manta antiga, amarelada. A manta da minha mãe. A mesma que ficou guardada na casa dela depois que ela faleceu. Na hora comecei a chorar desesperadamente, porque aquilo não fazia sentido. Eu nunca tinha trazido aquela manta para minha casa. Nunca. Depois disso, as manifestações ficaram mais fortes. Mas nunca assustadoras, sabe? Parecia um cuidado, uma forma de proteção. Outras vezes, a televisão ligava sozinha, exatamente no programa que a minha mãe assistia. E sempre vinham aquele cheiro de café. Mas a coisa mais peculiar aconteceu cerca de 1 mês após a morte dela. Foi aquele momento em que eu tive certeza. Minha mãe tinha uma mania desde que eu era criança. Quando percebia que eu estava mal, triste, ela deixava bilhetinhos acolhedores dentro das minhas bolsas ou gavetas, sabe? Bilhetes simples, com frases como: "Você vai conseguir", "Não esquece de comer", ou "A mamãe te ama muito", "Um ótimo dia, filho". Era bobo, mas algo só dela, algo nosso. E numa madrugada, depois de um dia chorando por culpa, resolvi abrir uma das gavetas antigas do meu quarto. E lá dentro havia um papel dobrado, amarelado, tremendo. Eu abri e conheci imediatamente a letra dela. E dizia apenas: "Você sempre foi o meu primeiro amor".
Naquele momento eu desabei, porque finalmente entendi uma coisa terrível. Minha mãe nunca amou mais a minha irmã. Ela apenas cuidava diferente. Marina era frágil, dependente, enquanto eu sempre fui forte. Ou pelo menos, ela achava isso. Eu passei anos confundindo formas diferentes de amor, como falta de amor. Aquela noite chorei como nunca havia chorado antes. Pedi perdão em voz alta. Pedi desculpa pelas palavras horríveis, pelas visitas adiadas, pelos abraços negados. E principalmente por ter desperdiçado tanto tempo brigando por coisas pequenas. Então algo aconteceu. O apartamento inteiro ficou em silêncio. E senti alguém me abraçando por trás. De uma forma leve, quente, como colo de mãe, sabe? Eu fechei os olhos e chorei muito. E ouvi claramente uma voz baixinha no meu ouvido, dizendo: "Eu sei." Naquela mesma hora, o cheiro do café ficou mais forte do que pela última vez. Muito forte. E depois desapareceu para sempre. Depois daquela noite, as coisas pararam. Nunca mais ouvi passos, nunca mais encontrei bilhetes, nunca mais senti a presença dela. Mas no fundo, eu entendi. A minha mãe precisava que eu soubesse que ela me perdoava. E talvez ela também precisava ir em paz. Hoje eu tenho uma filha pequena e às vezes eu me pego fazendo exatamente as mesmas coisas que a minha mãe fazia comigo. Dobrando cobertas, mandando mensagens, perguntando se comeu. Faço o café cedinho todas as manhãs. Toda vez que abraço a minha filha, eu penso, quantas vezes eu deixei o orgulho falar mais alto com a pessoa que me amava? Porque, na verdade, é que existem discussões que não valem a pena o tempo que se perde. Existem mágoas pequenas demais para virarem despedidas definitivas. E, infelizmente, a gente quase sempre percebe isso tarde demais. Pessoal, essa foi a história de hoje. Eu acho que ela deixou uma reflexão muito profunda pra gente, né? Não deixe que pequenas mágoas, pequenas discussões façam vocês perderem um tempo. Vocês nunca mais vão ter de volta. Se você tem alguém que você precisa abraçar, que você precisa ligar, abraça. Liga agora, porque a gente nunca sabe quando vai ser o dia do nosso último abraço. Se vocês gostaram desse relato, deixem aqui nos comentários. Se você também quer que a sua história seja contada aqui, então envie para juliacastelocontos@gmail.com. Um enorme beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não adianta a porta trancar, Júlia Castelo acabou de chegar.